apresentar para vocês Diana Corso e, em nome do NUPEC, agradecer o aceite de ter vindo aqui hoje. Para quem não conhece, vou falar um pouquinho, então, sobre quem é Diana. Psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, a POA, publicou pela Artimed, junto com Mário Corso, os seguintes livros que foram finalistas ao Prêmio Jabuti: Fadas no Divã, Psicanálise nas Histórias Infantis e Psicanálise na Terra do Nunca, Ensaios sobre a Fantasia. Lançou também pela Arquipélago o livro Tomo Conta do Mundo, Conficções de uma Psicanalista. Vencedor em 2015 de prêmios como Livro do Ano e também na categoria de crônica pela Associação Gaúcha de Escritores. Também do Prêmio Açorianos na mesma categoria. Em 2017, publicou também com Mário Corso o livro Adolescência em Cartaz, Psicanálise e Filmes para Entendê-la. Alguns dos livros da Diana estão à venda ali no saguão, no finalzinho, quem quiser dar uma olhada, né? Recentemente, Diana esteve aqui na FACED, alguns meses atrás, falando sobre o tema da adolescência, né? Mas ela gentilmente aceitou o nosso convite para pensar a questão da amizade na adolescência, ao lado desta nossa pergunta do como viver juntos. E Diana, então, intitulou a fala de hoje da seguinte forma: Os primeiros grandes amigos do resto de nossas vidas. Com a palavra, Diana. Obrigado, Cláudia. Obrigado por estar aqui. Como eu disse da outra vez que estive aqui, essa é a casa da minha adolescência. Eu estudei no colégio de aplicação, que era exatamente nesse prédio. Então, é sempre estranho voltar aqui e falar de adolescência no lugar onde eu a vivi. Aqui era o pátio, né? Então, vocês vão entender por que falar de adolescência no pátio, que é exatamente onde uma adolescência acontece, é mais estranho ainda. Isso aqui era aberto, isso aqui foi fechado a posteriori para fazer esse auditório. Bom, queria agradecer muito ao NUPEC, é inspirador, eu que não sou acadêmica, que não tenho mais do que graduação completa para colocar, quando me pedem escolaridade, ver na universidade um espaço de tanta vivacidade, tanta fertilidade, de tanto questionamento, né, que me reconcilia com as birras adolescentes que ainda restam em mim com a academia. Então, eu aceito os convites feliz da vida para vir aqui quando vem do NUPEC, assim como veio da Silvana há pouco, porque eu acho que aqui vocês têm um espaço de rara vivacidade, né? E acho que em muitas universidades os professores têm tentado manter isso, apesar do Tamagotchi, né, chamado currículo Lattes, né, que tem que ficar alimentando aquele troço, né? Então, vocês são heróicos. Bom, eu não sei muito bem por que o Mário e eu escrevemos esse livro sobre a adolescência, porque a gente já estava muito exausto dessas jornadas de 5 anos, de ficar pesquisando um assunto, e para se reconciliar com essa jornada que quase acabou conosco, a gente chegou à conclusão que era pagamento de uma dívida com os nossos irmãos mais velhos, digamos, né? Nós recebemos, eu nasci em 1960, eu sou ainda, teoricamente, considerada uma baby boomer, porque os baby boomers são os nascidos entre 46 e 64. Então, são aqueles que nasceram, principalmente nos Estados Unidos, né, na grande intenção de repovoamento do planeta, depois de 2 guerras mundiais, e na Europa também, e que, de alguma forma, protagonizaram o surgimento da adolescência enquanto um fenômeno massivo. Aqueles comportamentos irreverentes que se caracterizaram da adolescência, eles já existiam, né? A gente vê, por exemplo, basta ler Scott Fitzgerald, a Zelda, vários outros, né, que, por exemplo, nos anos 30,
a Gertrude Stein, enfim, teve muita juventude, muita gente fazendo mudanças de comportamento em vários lugares do planeta. Mas esses eram momentos irruptivos, grupais, de uma certa casta intelectual e até social. Não existia a adolescência enquanto uma certeza de que todo mundo ia ter que passar por isso, e enquanto um fenômeno globalizado, de certa forma, ao alcance de todos. Quando eu digo ao alcance de todos, isso digo enquanto ideal, porque a adolescência, em sendo um período, numa espécie de limbo, onde, como chamo, né, eu sou uruguaia, né, em espanhol se chama Nini, né, aliás, é o nome da gata do meu vizinho lá no Uruguai, Nini, porque nem estuda nem trabalha. Então, além da gata, os adolescentes são Nini, né, então esse período no limbo, né, que eles fazem de conta que estudam e né, nem fazem de conta que trabalham, ou vivem aquele período que os adultos dizem tu só tem que estudar e nem isso tu faz, ou seja, que frisa que o sujeito está fora do lugar social. Ele não é nem um estudante, um aprendiz, como é o escolar de primeiro grau, digamos, ou pré-início de uma universidade, né? Porque a universidade é uma coisa que a gente começa não cursando, né? A gente começa fazendo um curso social, né? Eu dizia que aqui eu estudei, então eu comecei aqui e fui parar no prédio do lado, porque a psicologia era ali onde do lado do bar do Antônio, né? Dizer que as cadeiras que eu fazia era bar 1, bar 2, bar 3, bar 4, né? Porque as cadeiras, né, são HUM, né? A gente tinha na época, agora tem outra denominação, não é mais HUM, agora é psi. Né? Então, o nosso era BAR, bar. Né? Então, aprendi horrores no bar. Inclusive psicanálise, né? Muita. E outras coisas. Então, até no início da universidade, a gente finge que estuda e não estuda. Né? Então, é um não estar em lugar nenhum, no lugar fora, no bar, no pátio, no corredor. Então, a adolescência digamos, pagando esta dívida com os meus mais velhos, que, digamos, eles aplainaram o território para nós. Né? Os primeiros adolescentes, dos fim dos anos 50, começando lá com James Dean e a Natalie Wood em Juventude Transviada, né, até o Woodstock, né, eles fizeram o que um irmão mais velho faz pelos mais jovens. Eles suportaram, né, nas suas costas todo o fardo da ruptura para que a gente encontrasse já a pílula como algo que era natural para mim, como adolescente, já poder tomar, a virgindade como algo que era natural para mim, que eu não precisasse conservar, a possibilidade de não me casar para poder viver ou conviver com alguém, como uma possibilidade já dada, sem que a minha família viesse abaixo. Pude me casar com um cara que, em sendo adolescente naquela época, pôde estudar psicologia, né, coisa que não era muito de macho. A gente viveu muitas coisas que, graças aos nossos mais velhos, puderam ser dadas sem que a gente precisasse protagonizar um exílio da família, um ser expurgado, um ser considerado podre, enfim, todos aquele exorcismo que sofreram os primeiros adolescentes que ousaram tudo isso que a gente já encontrou pronto. Então, acho que nós temos uma dívida com eles, pelo menos a minha geração, né, que conviveu, né, com esses primeiros adolescentes, que eram os nossos mais velhos. Né? Não chegavam a ser nossos pais, né? Eles eram nossos amigos mais velhos, alguns dos nossos mestres. Né? E, bom, então, acho que talvez por isso a nossa escrita, talvez também da experiência gozada de ter sido mãe de 2 adolescentes, que já são adultas hoje, que é muito estranha, porque isso realmente obriga a gente, pelo menos, fingir que se coloca no lugar de adulto, a adolescência ela acaba sendo um cacuete, que é muito difícil de abandonar. Né? E eu me lembro quando a minha filha mais velha nasceu, o pai dela nos olhamos e nos perguntamos ao mesmo tempo quando que iam chegar os adultos
que eram pais dessa criança, porque certamente não éramos nós. E a gente não era tão jovem assim. Então, eu acho que a condição adulta, desde que a adolescência foi fundada por esses nossos corajosos irmãos mais velhos, até agora, né, que se torna um ideal no sentido da eterna juventude, do eterno potencial e do nunca realmente ocupar um lugar, né, que é diferente, Luciano, dessa como é que é? Idiorritmia, né, que é o fluir, né, é realmente um estar fora, né, no sentido de, como muito bem definido pelo humorista Edgar Vasquez, né, é um estado de euforia, eu fora. Né, então, uma vez o Machado ele escreveu isso, achei muito bom. Bom, então, a pergunta que eu me faço aqui sobre essa coisa do como viver juntos, né, ou como viver jovem, conforme o lindo lapso do Luciano, ou como viver sendo jovem, né, ou como deixar de viver a juventude, onde é que a gente passa esse tempo e esse espaço em que a gente cresce dentro de um corte geracional, que é dos que estão fora, os nini, mas não só nem estudam nem trabalham, como não estão no seu tempo e não estão no seu espaço. Né? O que é não estar no seu tempo nem no seu espaço? Vamos começar com a puberdade. Né? A puberdade, a gente confunde ela com a adolescência. Né? A gente acha que o puber é o que às vezes os pais de crianças de 10 anos, 11 anos, dizem, já estou com um adolescente em casa. Então, nada, estão com um puber. Né? Adolescente é um cara que não está em casa, então ninguém está com um adolescente em casa, porque ele já saiu. Né? Então, quem está com um adolescente em casa não está com um adolescente, está com um puber, que é uma espécie de eremita emburrado, né? Já que, né, o nosso Barthes fala do eremitismo, né? É um cara que está ali numa proclamada abstinência de um amor familiar do qual ele quer se separar. Ele é exatamente como qualquer relação amorosa que apodreceu, já que estragou, e que as pessoas só não se deram conta ainda ou não conseguiram ainda se separar. É exatamente isso que é a presença de um puber dentro de casa. É um cara que está lá sofrendo, porque ele não quer mais ser objeto desse amor, e ele não quer mais ser sujeito desse amor, e ele tem uma relação que é uma DR constante com os pais, exatamente como qualquer DR amorosa. Eles dizem, tu não é mais aquele que eu amava, e ele diz para os pais, vocês não são mais aqueles que eu admirava. Então, é um cara que está ali, essa metáfora me veio depois de publicar o livro, que é a metáfora da Alice caindo no buraco, né, antes de aterrissar lá no buraco da toca. Né, ela está ali e os elementos familiares ficam ali, ela passa, né, né, está ali as móveis, estão ali as xícaras, está ali tudo que era do cotidiano familiar, está ali, mas ela não consegue se agarrar em nada daquilo para deixar de cair. Então, é um movimento de queda do ideal familiar, de queda do lugar da família. Então, nós estamos falando de um sujeito sem lugar. E nós estamos falando também de um sujeito sem tempo, né? Porque o tempo da adolescência, inaugurado por esse movimento de queda do puber, essa angústia na qual ele fica no quarto tentando sobreviver às golfadas de angústia, se masturbando para dar conta de fantasias sexuais que ele se envergonha e não assume, sem condições de sair de casa com um corpo que, para ele, é um corpo que estragou. Né? Em vez de, ele não vê algo de bom nisso, ele vê que estragou, né? Que fede, que é cheio de coisas que ele não reconhecia nele. Ele é um momento que fecha a porta do banheiro, do quarto, os pais são obrigados a bater ou enfrentam um imenso mau humor quando invadem um quarto de um corpo que não quer mais se mostrar. Então, é um corpo que fica invisível porque ele não suporta mais que seja visto, porque ele próprio não suporta ver. Né? Então, nós temos esse sujeito que está sem corpo, sem lugar e sem tempo, esse tempo do passado, então, da infância, que ele já não quer mais se reconhecer, um tempo do futuro, que é ridículo responder o que tu vai ser quando crescer, né? Ele não quer nem ser,
e nem acredita que vai ser. Né? Pergunta para um puber se ele acha que algum dia alguém vai amá-lo, ele certamente vai responder que não. E se vocês duvidam disso, lembrem da própria puberdade. Aliás, nós escrevemos esse livro numa intenção de que as pessoas, para poder serem um pouquinho mais inclusivas, talvez a adolescência precise de um tratamento inclusivo com os adolescentes, lembrem um pouquinho da adolescência que tiveram, né? Porque a gente sempre lembra, é engraçado isso, né? Porque no nosso tempo era diferente. Qualquer um que disser o nosso tempo, o meu tempo, ele vai estar falando da sua adolescência. E é sempre uma visão recortada, uma visão editada e uma visão mentirosa da adolescência que teve. Ninguém lembra de estar chorando no quarto por nada, ninguém lembra de, depois de que um amigo se afastou, ou de que um amor, até imaginário, se perdeu, de pensar que é o fim do mundo, de pensar que queria morrer. E isso se pensa, assim, da puberdade para a adolescência, muitas vezes. Eu queria morrer, eu queria não viver. Eu queria não ter que enfrentar esse futuro, que quando me perguntam o que tu vai ser quando crescer, a resposta que a gente tem para dizer, eu nem sei se eu vou crescer. Né? E escutar um puber para adolescente, um adolescente inicial, eu digo porque eles só falam com a gente quando ainda não entraram em plena adolescência, né? Porque depois eles, né? Como é que foi lá na festa do fulano? Normal. E foi legal, e teus amigos estavam lá? Aham. Então, eles não falam. Depois eles vêm polemizar, já no final da adolescência, eles vêm polemizar, vêm debater, vêm se interessar, vêm achar gente bacana. Quando isso aconteceu, pode ter certeza que a adolescência está acabando. E, bom, então, eu trabalho essas coisas de puberdade, adolescência, final, inicial, não como idades, mas para a gente se dar conta que é um processo. É um processo é uma operação. Né? A gente ficou pensando, as pessoas ficam buscando palavras para definir a adolescência. Transição, operação. A gente tentou basicamente sair dessa ideia do tempestade, tormenta, do luto. Né? As pessoas passam falando da adolescência sempre nesses termos catastróficos, né? O fim, o começo, o luto, a perda do corpo infantil, da família, né? E pensar como uma operação de constituição do sujeito, em que ele, e aí, né, gostaria muito de depois escutar o Luciano a respeito disso, e vocês que andaram estudando Barthes, né, porque, nesse ponto, eu sou muito lacaniano-winnicottiana, de pensar que o sujeito se constitui no outro e através do outro. Então, o Winnicott dizia, né, que a criança tem que, digamos, a mãe se coloca pronta para apresentar à criança aquilo que ela está no ponto de imaginar. Então, nós temos um jogo, um padedê, no sentido, aí pensando no ritmo, né, entre alguém que oferece algo que o sujeito toma para si como sendo seu, né, a Elaine estava me lembrando disso, né, a gente precisa, escutando o Luciano, né, a gente precisa lembrar que constituir-se passa por dentro do outro. Né, e é um estar no outro, um convívio, que não é nem um convívio, porque a gente se confunde com uma coisa só, né, e que a gente se pare para fora do outro, levando dele coisas que ele nos ofereceu, mas que a gente sempre sente que está roubando, de alguma forma. Então, é um adaptar-se, no sentido de pegar coisas do outro, de se deixar moldar pelo mundo, pela sociedade, pelos pais, pelos professores, e, ao mesmo tempo, inventar-se. Né? Essa coisa essa ideia de originar-se e ser originário. É interessante, porque essa palavra, originar-se, ela parece contraditória com ser original. Né? Porque ser original, a gente sempre pensa como alguém que inventou algo que não existia. Né? E ser originário é ser determinado por uma origem. Né? E essas palavras, né, o Winnicott, que é um falso escritor simples, né, ele dizia isso, a gente só consegue inventar tendo como base uma tradição. Né? A gente só consegue criar tendo como base uma tradição. Então, a gente
passa a adolescência nessa báscula entre inventar-se e adaptar-se. Então, a pergunta que eu lanço aqui para vocês hoje, que é o do como viver junto, é: mas onde vão passar um tempo esses desencantados dos amores familiares? Onde e tempo, lugar e tempo. Vamos começar primeiro com que tempo é esse. Vou falar de 2 cenas para vocês, porque a gente acabou usando filmes para... Como é que eu estou de tempo, Cláudia? Tá bem. A gente acabou usando filmes para nos ajudar a pensar. A gente usa a literatura, o cinema, como uma ideia de sonhos compartilhados. Porque quando a gente se entrega para uma... idiorritmicamente, por isso que eu disse para o Luciano que eu adoraria ter escutado ele antes de pensar essa fala para vocês. Aliás, eu adoraria ter escutado ele antes de ter escrito o livro, mas agora é tarde. Então, quando a gente pensa, quando a gente se pensa dentro de uma obra, a gente pensa idiorritmicamente, agora eu sei dizer, porque ela nos põe a falar sobre coisas que a gente não sabia que estava sentindo. Então, nós acabamos sempre usando ficção, não no sentido de pensar histórias como casos clínicos, ou como se a gente fosse pegar assim, então eu vou interpretar aquele personagem para dizer que era histérico, que era obsessivo, que era isso, que era aquilo, que é típico de não sei o quê, mas como uma forma de se deixar falar sobre determinadas coisas, de tal modo que o leitor possa se deixar sentir sobre aquilo que nós estávamos falando. Tentar roubar um pouco do que a ficção tem, que é um sonho compartilhado, para a nossa elaboração, né? Então, vamos usar 2 passagens, né? Uma, que é de Juventude Transviada, que é o livro. Eu vou falar de um livro, de um filme, de um livro, que eles são a pedra fundamental, no sentido da ficção da adolescência. A Juventude Transviada, né, Rebelde Sem Causa, essa tradução ridícula que fizeram para o português. Não é ridícula, mas quer dizer, Rebelde Sem Causa é uma bela tradução, seria, mas a tradução ridícula, desculpe, é Juventude Transviada, né? Só se a gente for pensar num lindo reviés, que seria hoje, né? É que Juventude Transveada, né? Que aí seria bacana essa tradução, né? Mas não foi a intenção lá nos anos 60, esse filme é de 59, quando ele foi lançado, né? 55, desculpe, o filme. Tem um lugar que é um planetário. Esse lugar é onde os personagens começam a interagir entre eles, não é onde eles se veem pela primeira vez, eles se veem pela primeira vez numa delegacia, mas eles começam a interagir num planetário, e a cena final do filme é num planetário. Nessa cena do planetário, a gente tem o seguinte, nós temos um professor bem velhinho, ele está falando, os adolescentes estão ali ocupados do que eles estão, uns com os outros, né, que é onde eles sempre estão. Eles não estão, teoricamente, ouvindo aquela fala do professor, mas aquela fala está se falando neles. E ele fala do Big Bang e do início e do fim do mundo, né? Ele fala do tipo, do POV, né, do Big Bang viemos e pó de estrela voltaremos. Ele fala da nossa insignificância o tempo todo. Então, ele fala de um tempo congelado, de um tempo que não vem do nada e não vai a lugar nenhum, que é exatamente o tempo da adolescência. É esse lugar, esse tempo. E se a gente vai ver, a maior parte dos filmes e de histórias sobre a adolescência acontece em 24, 48 horas. Né? Claro, tem filmes longos e tal, mas os clássicos eles sempre vão acontecer no máximo numas férias, num fim de semana, num dia em que cabulou-se a aula. É sempre um pequeno passo para a humanidade, um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Então, um pequeno momento na vida, mas um grande momento, né, para esses jovens, né? Então, essa história, Juventude Transviada, ela acontece em 48 horas, né, que é uma história de amor, descoberta, morte, ruptura com a família, fazer-se homem, tudo ali acontece nesse momento entre uma cena do
planetário e outra. Começa nesse fim e nesse começo, nesse Big Bang ao pó de estrela, que é a trajetória de cada um, que é, ao mesmo tempo, se achar grande coisa e uma espécie de consciência da própria insignificância, que é o que os adolescentes têm, né? Porque a criança se acha a última bolachinha do pacote para sua mãe, né? O pai ou a mãe se acham a última bolachinha do pacote para o seu filho, né? E a adolescência, assim como a velhice, nesse ponto, eles são experiências de insignificância, de inexistência temporal, ao mesmo tempo de um tempo que é infinito, né? Vou adiantar uma cena que eu vou trabalhar um pouquinho depois, que é uma cena das vantagens de ser invisível, que é muito bonita. O menino passa dentro de um túnel com seus amigos idealizados, e ele está muito feliz. E começa a tocar uma música, né, porque tem essa coisa da ritmia, né? A música, né, ela sempre tem um valor iniciático para os jovens, né? Eu penso que tem também um valor de nos ninar enquanto a gente está tão frágil, né? Mas começa a tocar aquela música e ele diz que ele está se sentindo infinito naquele momento. E se vocês lembrarem dos raros, alguns momentos bons da adolescência, são momentos que a gente pensa, eu podia morrer agora. Por isso que é tão difícil a gente sobreviver à adolescência. Porque é seguido que a gente pensa que queria que aquele momento congelasse, né? Eu podia, ou talvez eu gostaria de morrer agora, né? No sentido da morte, mas no sentido de estar tão bom, e eu sei que vai acabar, né? Então, naquele momento, ele se sente infinito. Então, é um infinito enquanto dure, porque é um infinito muito rápido, esse tempo. O Apanhador no Campo de Centeio, que é o livro número 1 da adolescência. Não que não existam relatos sobre jovens, o jovem Turles, por exemplo, do Musil. Enfim, aqui no Brasil tem um que eu me esqueci o nome também, que é a história de um escolar. Tem vários, né, de histórias de escolares que sofreram bullying, né, jornadas de crescimento, Bildungsromances, enfim, né? Mas eu estou falando de um livro que fala da adolescência, que define a adolescência, que fala justamente desse não lugar, desse não tempo, que é a história do apanhador no Campo de Centeio, que é uma história que acontece em 3 dias, eu acho que no máximo, que é um momento em que ele é expulso da escola, mas a família não sabe disso ainda, e estão esperando ele em casa para os feriados do Dia de Ação de Graças ou do Natal, não me lembro, Natal, eu acho. E esse tempo em que ele sai da escola e não é esperado em casa é o tempo no qual o romance acontece. É um romance de 50 e alguma coisa, não me lembro, se alguém lembrar aqui me ajude, porque eu estou sem anotação disso. E esse tempo, o herói, ele passa literalmente num limbo e se encontrando com vários adultos a quem ele coloca uma série de questões e que nunca o escutam, né? E tentando se esgueirar pelo mundo sem ser visto, né? Inclusive, tem uma passagem que ele diz assim, eu não quero ser nada. Se eu fosse um pianista, eu gostaria de tocar dentro de um armário, né? Então, é bonita essa metáfora, né? Porque o adolescente é realmente alguém que não saiu do armário, no sentido até sexual, né? Então, é um tempo fora, né? Já não cumpre função para os familiares, ainda ninguém conta com eles no mundo dos adultos, é um tempo de férias, fim de semana, recreio, noite, né? A adolescência transcorre as noites, antes e depois da aula. Se vocês vão ver, a maior parte dos filmes de adolescência americanos, eles passam naquela região dos lockers, né? dos armários. Ali eles se encontram, ali acontece tudo. Ou na cancha, em geral, é na cancha vazia, nos arquibancadas vazias, né? Nos parques vazios, né? E é ali que também a adolescência hoje, infelizmente, também nos corredores de shopping, né? Que cumprem a função da rua para os adolescentes mais favorecidos, que as famílias não deixam pisar na rua, né? Sempre brinco, né, a respeito daquela universidade que foi construída, né, lá tem o Colégio Anchieta e do lado tem a Nova Unicinos, né? Se vocês olharem, tem uma passarela por cima, né? De modo que as crianças conseguem sair do colégio e ir para a universidade sem nunca botar o pé na rua, né? É
não precisam pisar na rua, né? Então, essa adolescência que transcorre nos corredores do shopping é também uma adolescência de crianças jovens que não podem pisar na rua, né? Não são deixados pisar na rua, que nem aqueles cachorros que botam botinha para eles andarem pela rua, né? A gente fez um capítulo sobre isso no livro, que é usando o livro do Night Shyamalan, que é A Vila, o filme, que chama-se A Vila. Se vocês não viram, eu não vou contar nada, porque, como todas as obras do Shyamalan, elas são destruídas com spoiler, mas tentem achar esse filme, A Vila, vocês vão entender tudo o que o Christian Dunker quis dizer quando ele falava dessa reclusão nos shoppings e nos condomínios e esse tipo de visão. Então, a adolescência então transcorre nesse tempo que é fora, né, que é entre o amanhecer e o anoitecer, que é quando os outros estão dormindo, e no lugar nenhum, que é a rua, casa abandonada, corredores, praças, canchas vazias, lugares de passagem, desabitados, lugares públicos, mas de preferência ermos, né? Então, para a gente se perguntar esse onde e quando acontece uma adolescência, o Barthes me ajudou, essa leitura sugerida por vocês do Barthes, que é com a metáfora do labirinto, né? Eu entendi que a adolescência é um tempo no labirinto. Diz o Barthes, lendo aqui ele: o labirinto simboliza o trabalho paradoxal pelo qual o sujeito se aplica a construir dificuldades, a fechar-se nos impasses de um sistema. Se vocês virem, nenhum adolescente quer sair da adolescência, assim como ele não pediu para entrar, né? Ele está ali e ele anda literalmente preso. É bonito porque um dos raros filmes, a gente queria fazer um capítulo sobre nativos digitais e não achava filme nenhum para ilustrar isso. O único filme que a gente achava para ilustrar isso é um filme que a gente achava que não valia a pena usar no livro, porque ele não ia durar. Um filme que chama-se Maze Runner. E ele acontece todo com crianças, mais para velhos e adolescentes, tentando sair de um lugar preso através de um labirinto, né? Então, todo o filme transcorre num labirinto, né? E é o filme que mais se parece com videogame, mais do que Jogador Número 1, que é uma tentativa do Spielberg de fazer um filme sobre gamers. Eu acho que o Maze Runner, embora eu acho que seja um filme que não vai durar, é mais ilustrativo do que se sentir dentro de um videogame. A gente teve que conversar muito com gamers para fazer esse capítulo, porque é algo muito difícil de entender. Como é que se sente um gamer para a minha geração? Continuando com Barthes. Labirinto é o espaço da clausura ativa, diferente da cela trancada, onde só podemos nos encolher num canto. O labirinto onde se faz um trabalho incessante e vão, né? É incessante e vão, apesar de vão, para sair. O sujeito colabora para o seu aprisionamento através dos próprios esforços para escapar. Anda sem parar, gira, etc., e continua no mesmo lugar. Um exemplo que o Barthes dá, né, do labirinto é o sistema de uma paixão amorosa. No interior dela, não há nenhuma saída e, no entanto, um trabalho imenso. A gente fica, né, se debatendo, né, se afogando num copo d'água, do qual não consegue sair e do qual, na verdade, não quer sair, né? No começo da adolescência, e então, usando a metáfora do labirinto e da paixão como sendo coisas muito parecidas, a gente vai encontrar, e no começo e durante a adolescência, nós vamos encontrar sempre essas experiências amorosas. As experiências amorosas valem para os amores e para os amigos. São afetos que qualquer jovem sabe que são passageiros. Nenhuma guriazinha ou um gurizinho realmente acha que vai passar o resto da sua vida com aquela pessoa que ela acha que é a sua razão de viver.
Assim como também, quando se tem uma grande amizade, existe uma consciência de que a vida nos separa. Claro que tem uma ideia de que a gente pode continuar junto, mas todo mundo sabe que essa fase vai acabar, que o colégio vai acabar, que a faculdade vai acabar, que a gente vai acabar tendo outras ideias, que a gente vai se transformar. Todos eles sabem disso. Apesar de que eles sabem que aquilo é passageiro, eles também acham que essas pessoas, seus amores e seus amigos, são insubstituíveis, são terminais, né? São o fim de um amor, quer seja fraterno, principalmente dos BFFs, os Best Friends Forever, né? Que são aqueles primeiros amores, principalmente entre as meninas, que substituem a dualidade mãe-filho, né? Principalmente para as meninas, a dualidade mãe-filha, elas vão reproduzir nessa coisa de ter uma amiga que é unha e carne, né? Ou, como diz os gaúchos, cu e bunda, né? Que é aquilo, né? Se a fulana não sentou do lado no ônibus para a excursão da escola, é o fim do mundo. Né? Se a fulana não convidou para uma festinha de pijama, ou não foi a primeira a saber de alguma coisa que aconteceu, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Não é como se fosse o fim do mundo. É o meu fim, é o fim do mundo, eu queria morrer. Né? E é assim com as primeiras paixões, e é interessante, porque eles sabem que isso é passageiro. Eles sabem que isso não é para sempre. Né? Mas o amor, então, é essa primeira pretensão de exílio no outro para esses desterrados dos afetos familiares. Né? O amor ele sofre de uma bipolaridade. Né? Na verdade, o amor vai ser sempre, pelo resto da nossa vida, aquele que carrega os restos não resolvidos da nossa infância, das relações amorosas familiares, né? De ser tudo para os pais, dos pais serem tudo para nós. O amor sempre vai sofrer das sequelas disso. Né? Por isso que a gente não perdoa nada dos amores, por isso que a gente é tão intolerante com os amores. Né? Aquele que a gente ama, ele tem que ser tudo que a gente imagina, e a gente tem que ser tudo o que ele espera da vida, porque é isso que a gente imaginou que a gente era quando criança, para os nossos pais e eles para nós. Então, essa idealização, que é esmagadora, é também o que destrói o amor, é também o que cria a patologia do amor, e principalmente da paixão. Né? Quando uma paixão consegue passar para um amor, é quando ela se cura parcialmente disso, porque a cura última nunca existe. Né? Já a amizade ela é diferente, vamos falar dela. Mas, então, o amor ele é o auge do labirinto. Quando eu vivo na adolescência, esse momento príncipe, terminal, infinito, principalmente falando do amor-paixão. Né? Não é à toa que o Barthes faz essa metáfora da paixão com o labirinto. Né? Então, eu acho que a paixão assim como o labirinto, são uma boa metáfora do que é o momento aprisionante da adolescência, esse momento que a gente bate perna e não consegue sair, não consegue, né, nadar para fora, e a gente só fica tentando não se afogar de um lugar onde a gente não consegue literalmente sair. Então, o amor sofre dessa bipolaridade, né, que é essa ideia de que eu sou tudo para o outro, quando eu estou apaixonado, e que eu sou nada para o mundo, quando essa paixão esmorece. Né? Então, e aí, eu acho que é a resposta de aonde a gente vai passar, né, essa pergunta, como é que é mesmo o título que eu dei? Os primeiros grandes amigos do resto de Então, os primeiros grandes amigos do resto das nossas vidas. Eu acabei chamando isso aqui de enturmados no labirinto, né, diferente, né? Que acho que a grande descoberta da contemporaneidade, que é o valor da amizade, né? Que é uma coisa nova isso. Não é novo ter amigos, sempre se teve amigos. Né? Então, nós vimos ali o Bataille, o Blanchot falando da amizade dele com Bataille, né? É lindo esse texto, aliás, ganhei da Simone, esse livro, há muitos anos atrás. Considerei uma mútua declaração de amor fraterno entre nós. E eles eram grandes amigos, e nós não estamos falando de contemporaneidade nem de adolescência. Né? Então,
Então, a amizade, né, sempre existiu, essas palavras que a Simone leu do Freud, belíssimas sobre a amizade, sempre existiram amizades. Mas a ideia de que a amizade é um lugar e um tempo onde a gente quer viver o resto da nossa vida, isso é novo. Né? Isso é pós-Friends, pós o livro que deu origem a Friends. Né? Esses dias um jovenzinho, um pacientinho de 18, 19 anos, me disse que o grande amor que ele busca na vida, né, que é um menino que seja como ele, é alguém que goste tanto de Friends como ele gosta. Essa é a receita de amor que ele busca na vida. Friends nasce de um filme, que nesse sentido é Príncipes, que chama-se St. Elmo's Fire, que é o primeiro ano do resto das nossas vidas. É o filme que, para mim, dá origem a Friends. Friends é um seriado no qual gerações passaram a sua adolescência dentro, e eu vejo muitos adultos que, em momentos de angústia, voltam para Friends, atualmente. Vão ver episódios, vão rever temporadas inteiras, que é um jeito de voltar para um lugar seguro. Né? Então, a amizade, né, esses que estão dentro do labirinto conosco, que é a descoberta de um primeiro território afetivo, seguro, para aqueles que são exilados do amor familiar, que são exilados do tempo próspero da infância e que são ainda exilados de um futuro que eles não acreditam ter. Então, a adolescência é um exílio em que a gente passa preso dentro do labirinto. Então, esses amigos são a descoberta do primeiro território afetivo seguro. É para onde sempre podemos voltar quando o amor falha. E os amigos são, então, uma espécie de amor. É um amor que ele exige abstinência sexual, embora amigos possam cometer deslize e ficar de vez em quando, mas desde que isso não faça com que eles se levem a sério demais. Em geral, isso estraga um pouco as coisas, é difícil reparar, mas é possível. Então, a amizade exige abstinência de paixão e de sexo. Exige abstinência de família, exige abstinência de tudo o que torna o convívio demasiado próximo da idealização. A amizade, já que aqui tem muita gente que trabalha com inclusão, a amizade é a melhor experiência de inclusão que a gente pode pensar, porque não existe nada que represente tanto a amizade, o que é uma verdadeira amizade, como a tolerância. A gente nunca vai aceitar que o nosso amigo seja... que o nosso amado seja um neurótico obsessivo que não consegue se apegar a nada, ou que ele perca todo o seu dinheiro todas as vezes, ou de que ele nunca faça o que ele diz que ele gosta de fazer. A gente nunca vai aceitar isso do nosso amor. A gente nunca vai aceitar do nosso amor que ele não seja próspero, que ele não se arrume bem, ou que ele se arrume bem demais, ou de que ele chegue atrasado a todos os compromissos, ou que ele nos deixe esperando, ou que ele diga que vai para um lugar e não apareça. A gente nunca vai aceitar isso do amor. Mas a gente sempre vai estar disposto a aceitar isso e muito mais dos nossos amigos, porque a amizade é feita de tolerância. É por isso que é, digamos, a grande descoberta da adolescência, e se tem algo que a gente leva, por isso que esse tempo que a gente passa no labirinto é um tempo iniciático, é a descoberta do amor eterno da amizade. Né? Então, os amigos, eles podem ser, eu considero, amores educativos, no sentido de que a gente se forma junto, apresenta coisas uns para os outros, que a gente vai carregar o resto da vida, como as músicas, aquelas que vão nos emocionar para sempre, e as únicas que a gente verdadeiramente fica escutando o tempo todo, como os filmes que a gente nunca vai esquecer, como as piadas internas que a gente vai considerar que nos definem, como os apelidos que a gente dificilmente vai carregar pela vida, apelidos de infância. Né? A gente sempre vai considerar, se alguém na nossa infância nos chamar de banana, magricela, qualquer coisa, né? Bola, choquito. Né? Tem um amigo da minha filha que chamava Choquito, perguntei inocentemente por quê, né? Aí, porque ele é cheio de espinhas, né?
E ele era o Choquito, né? Não, então, Choquito, feliz da vida de ser o Choquito. Imagina se a mãe ou o pai vão chamar de Choquito, né? Mas se os amigos chamam de Choquito, ele pode continuar Choquito pelo resto da vida, né? Então, esses nomes, essas expressões, a gíria que denuncia o nosso corte geracional para o resto da vida, são sempre provenientes da amizade. Por isso que a gente, quando diz nosso tempo, é o tempo da nossa adolescência, é o tempo que a gente se fundou com os nossos amigos, né? Aí vamos a Barthes de novo, porque o que define esse lugar, essa coisa maravilhosa, que eu, infelizmente, não tinha lido quando escrevi o livro, é de que o tempo pode ser um lugar, né? A contemporaneidade, conforme Barthes. De quem sou contemporâneo? Com quem é que vivo? Tomamos o viver junto como um fato essencialmente espacial. Viver junto no mesmo lugar, diz Barthes, né? Mas em estado bruto, continua Barthes, viver junto é também temporal. Viver ao mesmo tempo em que? Aí ele exemplifica muito bonito o exemplo. Por exemplo, posso dizer que Marx, Mallarmé, Nietzsche e Freud viveram 27 anos juntos. Interessante, 27, você sabe que é um número cabalístico, né? Que morreu boa parte dos ídolos roqueiros, né? E cansa de chegar no nosso consultório gente dizendo estou com 27 anos, estou numa crise horrível porque vou virar adulto, né? Então, né, depois do Jim Morrison, quem mais morreu com 27 anos? A Janis Joplin, quem mais? O Kurt Cobain, enfim, depois de tudo isso, né? Agora a Amy Winehouse com 27 anos também. Né? Então, realmente, né, a gente sabe que 27 anos é um turning point. Né? Então, eles viveram 27 anos juntos, veja só, né, cabalisticamente. Teriam podido, último índice do viver junto, aspas, do próprio Barthes, conversar. Freud tinha 20 anos, Nietzsche 32, Mallarmé 34 e Marx 56. Então, eles foram contemporâneos. O Barthes, então, nos ajuda a entender por que a amizade é um lugar onde a gente pode existir quando a gente não tem lugar nenhum e quando a gente é exilado do tempo e exilado do espaço, né? A amizade acaba sendo esse corte, né, dos que vivem, é um corte geracional, onde vivem dentro aqueles que estão fora do espaço e do tempo, né? Os grupos de amigos constroem um sistema simbólico de referências, um vocabulário, um acervo imaginário de cultura, né? Os Trekkers, os Tolkienianos, a turma do RPG, os roqueiros, os punks, os nihilistas, enfim, os andrógenos, enfim, muitos. Né? Um espaço cultural para onde a gente se muda junto com os nossos amigos. E isso é próprio de um tempo. E a gente leva esse acervo como aquele que a gente se reconhece, assim como um apelido de adolescência, pelo resto da vida. Né? E é o lugar onde a gente volta quando a gente fica mal. Por isso que os caras assistem episódio de Friends quando ficam mal. Né? Ou voltam a ver um filme, ou ler um do Senhor dos Anéis, ou escutar músicas da sua adolescência, etc. Né? É uma época de elaboração conjunta, né? Voltando, então, à questão do inventar-se, né, e adaptar-se. Como a gente não vive as paixões nos amigos, mas vive com os amigos elaborando as paixões e elaborando também o nosso desapaixonamento da família, a gente está elaborando quem a gente é. Então, é um momento de destilar aquilo que dos outros ficou em nós, desses amores ficou em nós, amores que nos inventam, amores que nos transformam, amores que nos castram, amores que nos fazem renascer e morrer a cada vez, e que a gente elabora isso junto com os amigos. Falando, os amigos nos dizem coisas que a gente não quer ouvir, e que a gente não ouviria de mais ninguém, e que a gente finge que não ouviu, briga com eles, mas acaba ouvindo depois. Né? Os amigos podem nos dizer coisas que nossos adultos não podem nos dizer. Tanto que, quando um pai está muito desesperado com seus filhos, procura o amigo, pedindo que o amigo diga coisas que o pai e a mãe não podem dizer. Né? Tempo.
Então, para terminar, então, voltando agora para sair ao labirinto de Barthes, o Barthes sugere que, para sair do labirinto, sugere um ato quase mágico, a percepção de outro sistema, né, que é a ideia de que eu tenho que entender que no labirinto existe um sistema, né, que é aquela coisa, né, fique sempre à direita, né, pegue sempre à direita que você acaba saindo, mas isso só a gente sabe disso quando a gente está na hora de sair do labirinto, né, tem um tempo de concluir, né, como nós lacanianos gostamos de dizer, um tempo de concluir a adolescência, né, que é, como diz o Barthes, né, percepção de outro sistema ao qual deve se passar, o fio de Ariadne, né? Então, serão nossos amigos, nosso grupo de contemporâneo, que vai fiar essa linha junto conosco. Aprende-se a decodificar o mundo juntos, a elaborar nossas perdas amorosas, familiares e passionais, a saber-nos vivos depois de ver tantos amores morrerem, a destilar, lapidar, cinzelar nossa futura identidade adulta. Barthes conclui dizendo assim: para alguém do exterior, com vista do alto, a solução é evidente, mas não para aquele que está dentro, caso típico da situação amorosa. Né? A gente, visto um labirinto do alto, é fácil de saber a saída. Né? Os amigos, então, concluo, estão embarcados conosco, mas sempre conseguem ver-nos de fora. Por isso, sempre serão protagonistas de um tempo vivido que resta como lugar aonde nossa imaginação sempre pode voltar. É isso, então. Muito obrigada. Muito bom, Diana, te ver fingindo ser adulta mais uma vez, super bem, assim. E eu acho que enganando bem, mas o que eu queria te dizer com isso é que essa posição enunciativa de se colocar nesse lugar do como se fosse adulto, parece que te deixa numa posição muito confortável para nos trazer e traduzir tantas questões importantes sobre esse tempo da adolescência. Queria abrir, então, as questões, perguntas, comentários para a Diana. Vamos lá? Bom, sempre um prazer, né, te escutar. E essa questão da adolescência, ela sempre pega a gente, né? E eu fiquei pensando no que tu falou. Semana daí eu estava mostrando para o meu neto, que é um puber, né, o labirinto lá em Nova Petrópolis, né, dizendo, eu vou te levar ali, não sei o quê. Ele achou fantástica a ideia de um labirinto onde ele poderia se perder, né? Mas ao mesmo tempo aquela apreensão desse se perder, né? Então eu vou, mas eu não vou só, né? Ou seja, eu tinha que ir junto para poder ainda guiá-lo, né? Ainda não se autorizava. E daí eu fiquei, quando tu falava, fiquei aqui pensando, né, nessa questão do instante de ver, do tempo de compreender e o momento de concluir, e essa iminência dessa morte, né, que o adolescente está sempre se colocando, né? Me passou assim, né, a questão, eu acho que falta esse tempo de compreender, talvez de elementos para compreender, que talvez o conduzam a essa passagem ao ato, né, da questão da morte mesmo, do suicídio, que a gente também falava da outra vez, né, desse emaranhado, desse labirinto de um sem saída. Né? E daí eu fiquei pensando assim, né, será que também não falta um pouco nosso de dar elementos para esses adolescentes, para eles encontrarem saídas que não seja a morte, né? Só uma questão. Olá, bom dia. É um prazer te escutar. E te escutando, eu lembrei de um filme, que na verdade é um livro do Neil Gaiman, a Coraline. E a Coraline procura uma porta secreta que, mesmo com tijolos, ela consegue avançar nessa percepção de um rompimento com os pais, né? E aí eu fiquei escutando a tua fala e pensando que ela consegue fazer esse movimento e consegue retornar aos pais depois de toda a aventura que ela vivencia no sonho. E daí não sei se tu tiver algo para nos trazer sobre isso, assim, para eu poder levar comigo
Um pouco de ti, junto com a Coraline, que eu adoro. Obrigada. Olá, bom dia. Foi um prazer te escutar, Diana. É um prazer também ler os teus escritos. E a tua fala me fez pensar em algumas questões que vêm me tocando no campo da adolescência, que é um campo que eu trabalho tanto na clínica quanto numa instituição em Santa Maria, que é a questão da língua e da língua estrangeira. Né? Tem um determinado grupo de adolescentes, uma adolescente trouxe uma música K-pop, que se chamava Instagram, né? Mas com outra tradução coreana, e ela trouxe, nesse espaço de escuta, a música, no caso, com a língua coreana, e disse assim, mas eu também quero trazer a tradução. E me chamou muito a atenção uma determinada parte, quando tu falava dos nativos, né, digitais, em que essa música diz... Eu não lembro a tradução exatamente, mas o sentido que ela dizia era até quando ou qual o limite desse oceano quadrado em que nós vivemos, do oceano quadrado. E essa né, conjuntura assim, de um oceano quadrado ficou marcada, né, e até hoje, né, me toca assim, para pensar a questão da adolescência, da tecnologia, e do quanto os adolescentes hoje vêm... se permitindo, vem buscando outras línguas, como a língua coreana, como a língua japonesa mesmo, para conseguir se colocar né, para outros espaços que vêm sendo ocupados. E aí, quando tu fala das amizades, eu lembro de uma adolescente que diz assim, bom, a minha mãe não gosta dos meus amigos porque diz que eu não posso ser como eles, mas ela nem sabe quem eu sou e muito menos quem eles são. Então... Esse processo, assim, que nessas questões que foram me tocando ao te escutar e ao ler também o teu trabalho. Obrigada, Diana. Olá, bom dia. Eu sou a Luísa, então, e eu fiquei pensando desde a fala do Luciano, a questão do ritmo na clínica, né? Eu sou psicanalista, e me lembrei do Freud, quando ele escreve o projeto, a questão do período, né, de pensar que o importante não é só a quantidade ou só a qualidade das vivências, mas o tempo, né, que os intervalos vão dando. Então, essas paradas, a ausência e a presença, e o que isso vai constituindo no psiquismo, de que isso constituiria o psiquismo, né, justamente essa relação. E pensando na questão da adolescência, agora estou falando certo. Pensando na questão da adolescência, me lembrei da troca de roupas também, né, que as meninas fazem muito. E essa ideia de medir o seu corpo a partir também do corpo da outra. Então, se me cabe, né, eu me faço representar a partir dessa troca. E a questão que tu coloca agora no final da amizade, justamente assim, né, de poder retomar as amizades nos momentos de caos psíquico, né, seja no Friends, seja na amizade com alguém. E fiquei pensando nessas possibilidades das paradas no nosso cotidiano, né. Diz que o Luciano também falava da culpa que nós temos de estar sempre produzindo, do ócio, do tédio, que vários escritores vêm apontando. E daí, por fim, me lembrei de um texto do Freud, Contribuições ao Tema do Suicídio, que é um texto bem pequenininho, e que ele diz que a gente deveria possibilitar aos jovens que eles se demorassem nessas passagens, né, da adolescência, que são questões muito atribuladas que vão acometer o jovem, e que a escola, que é o papel que ele está pegando ali, né, quando ele fala de que a escola levaria os jovens ao suicídio, uma coisa bem forte assim que ele coloca no texto, e de que a nossa função como adultos, então, ou como educadores, poderia ser essa, de permitir esse tempo aos jovens, né, essas paradas, e como fazer isso, assim. Então, uma indagação também que falar é fácil, né, mas como a gente pode possibilitar realmente essas paradas. Vou começar pelo fim, juntando a pergunta da Luísa com a da Silvana, porque eu acho que a Luísa aqui coloca uma questão que talvez nos leve a fazer uma leitura posteriori diferente do texto do Freud.
o Freud escreve numa época em que a adolescência era uma utopia quase nem nascida ainda, né? Então, escreve em defesa de que esse processo do vir a ser, ele já com uma percepção, tanto que ele escreveu lá em 1905 a metáfora da puberdade, né, que é o último dos 3 ensaios, ele tem uma percepção de que ali acontece alguma coisa, né, que o fim da infância, depois do fim da infância, antes da idade adulta, acontece uma coisa, né, e ele define muito bem, e ele descreve muito bem, é surpreendente, para uma época em que a adolescência virtualmente não existia enquanto uma época prevista, né? Então, quando ele defende que o adolescente possa se demorar, é uma coisa que hoje é o contrário para nós, né? A gente tem que defender que os adolescentes possam sair, porque nós idealizamos esse não lugar, esse não posicionar-se, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vive, como o Luciano bem lembrava, entre polaridades, você tem que ser, né, de esquerda ou direita, gremista ou colorado, chimango ou maragato, né? Tem que ser religioso ou ser exorcizado, etc. Ao mesmo tempo que a gente vive essas polaridades, que são tentativas de se grudar numa massa para não existir, né? Para não pensar, são sujeitos zumbíticos, ao mesmo tempo a gente vive outro tipo de tentativa de existência zumbi, que é de viver enquanto potencial a vida inteira, que é poder ser tudo, que é não enfrentar nenhum tipo de castração. Então, eu posso ter muitas vidas, eu posso escolher qualquer pessoa, eu posso não me apegar a ninguém porque eu posso ficar com quem eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ter milhões de profissões na vida, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso gozar, né? Essa fantasia é uma fantasia projetada sobre a adolescência, não é o que a adolescência é, mas é o motivo pelo qual os adultos não querem que o tempo passe, não querem enfrentar o próprio envelhecimento e tentam se parecer, se operar, se cortar pedaços, se congelar a face, fazendo tudo o necessário para continuar fantasiando a existência de uma adolescência, mas que é uma adolescência que é um ponto morto, literalmente. Como de alguma forma, a Silvana lembrava, de que é um momento de concluir, a adolescência tem que ir para um momento de concluir, sem que isso seja um act out terminal, vivido como uma morte, como o fim desse eterno fantasioso potencial, né, do adolescente. Então, hoje, na verdade, a gente precisa pedir aos adolescentes ou mais, que não se demorem tanto, né? Ou a gente precisa permitir com que a gente precisa parar de exigir que eles se demorem tanto. A gente precisa parar de exigir de nós mesmos que a gente se demore para sempre numa fantasiada adolescência, né? Eu estava conversando agora há pouco com o Luciano, no final, ele falava do trabalho da esposa dele sobre Ana Cristina César, e nós comentávamos sobre essa questão do suicídio, que a gente veio falar aqui a convite da Luciana e o Mário, da Silvana, e da Luciane Loss também. Não foi a Luciane Loss. É a outra Luciane, a Luciane Corte Real. E a gente veio falar do suicídio aqui, justamente essa ideia do suicídio como uma palavra final, né? Como o suicida é o único sujeito que fica com a última palavra. E o único jeito de, como se dizia do James Dean, né? Viva rápido, morra jovem, seja um cadáver bonito, ou melhor, seja um sujeito que fique no mais bonito da nossa fantasia do que deve ser uma vida, é se morrer no final da adolescência, ou se morrer durante a adolescência, ou se morrer nesse momento de se sentir infinito, ou seja, não castrado, que é o momento da felicidade, né? Esse momento é tudo, né? A felicidade, por isso que ela é fugaz, porque se ela não fosse fugaz, ela não seria possível, né? A gente morreria em estado de deleite, né? Que é exatamente o que tenta um toxicômano, né? Viver nesse estado permanente de tudo, no qual a gente também vira nada, né? Então, esse gozo, esse momento terminal, é uma possibilidade de acabar. E quem morre jovem, quem morre aos 27 anos, quem se suicida ou se deixa morrer aos 27 anos,
no final, então, do que seria uma adolescência, muito antes dos terríveis 30, que hoje são terríveis 40, e logo em seguida vão ser terríveis 50, né, porque a coisa vai, né, se deslocando, né. É um sujeito que fica com a última palavra no sentido da idealização da sociedade que faz dele, né. Ele morre acreditando que o mundo pode ser aquilo que ele não quer que o mundo seja, mais do que aquilo que ele pode propor de fato ao mundo, né? Porque o adolescente ele sofre de uma espécie de idealismo pessimista, né? Então ele é pessimista em relação a tudo isso que está aí, né? Mas ele ao mesmo tempo idealiza que ele vai ter uma saída, né? Que é uma coisa bem dura do ser adulto, é pensar que talvez a gente não tenha uma saída. Saída essa, então, que é a saída que a Coraline faz, né? Eu também amo esse livro. E o filme também é um daqueles casos em que os dois são pequenas obras-primas, assim, né? E o filme e o livro. A Coraline é uma história de desidealização dos pais, né? É uma história, é uma puberdade, né? Ela tenta ir para um mundo subterrâneo, onde os pais fossem aquilo que ela gostaria que eles fossem, um mundo imaginário, e ela descobre que se os pais fossem o que ela gostaria que eles fossem, alguém totalmente devotado a ela, alguém que acha ela a coisa mais importante do mundo, ela seria devorada por eles, né? Eu escrevi sobre a Coraline num textinho chamado Mãe-Aranha, né? Porque ela devora então, os seus filhos, né? E é interessante, né? Porque essa Mãe-Aranha da Coraline, esse monstro que ela acaba encontrando no mundo subterrâneo, para onde ela entra achando que ela ia achar a sua família idealizada e tal, é uma mãe que devora os olhos das crianças. Ou seja, elas não podem mais ver nada, né? Elas têm que ficar ali presas, né? Que é diferente de ficar na cela e de ficar no labirinto, como bem nos explicou Barthes, né? Porque no labirinto a gente pode estar andando à toa, mas a gente está enturmado, no sentido de ter encontros, e a gente está em busca, né? Em busca do momento de enxergar o fio de Ariadne, né? Então, no Maze Runner, que é um filme chato, mas eu aconselho que vocês vejam. Ele tem até sequências que eu até dispenso a ver. Ele é um livro também. Eles ousam no labirinto, eles voltam. Eles estão sempre, né, entrando no labirinto sozinhos ou em pequenos grupos, e eles voltam para elaborar a experiência e tentar buscar formas de sair. Então, é muito bonita essa ideia de voltar para juntos construir o fio de Ariadne para poder sair, né? Entre esse lugar labiríntico, né? Como é teu nome? A Mariana, né? É bem bonito porque um dos labirintos onde se fica é a língua estrangeira, né? Infelizmente o inglês deixou de ser, né? Quando eu era menina, falar inglês era bacana porque os pais muitas vezes não entendiam, né? Então dá para falar inglês, né? A língua é mais ou menos que nem as redes sociais, né? Quando a vovó entra no Facebook, a gurizada, né, migra para o Instagram. Agora a vovó e os e-commerce estão chegando no Instagram, né, logo tem Snapchat, sei lá o quê, né, ou as Insta Stories, enfim. O pessoal fica fugindo, né, de onde chegam as vovós, entre as quais eu me incluo, e seus JPGs e essas, né, bom dia. Eu ainda não estou mandando cartinha de bom dia em grupo de WhatsApp, mas eu chego lá. Então, a língua estrangeira, o coreano, os animes, né, os mangás, né, essa coisa de ler... Porque eu me lembro uma coisa muito engraçada, Mariana, que quando as minhas filhas eram pequenas, nós descobrimos, minhas filhas cresceram dentro de um container de gibi da Turma da Mônica, né? Era literalmente um container, onde elas entravam dentro e ficavam lendo, então, pilhas. E nós descobrimos que meu pai, nascido em 1921, não sabia ler gibi. Ele não entendia o código do balãozinho isso, do balãozinho aquilo. Quando elas eram jovens ainda, eu tive que aprender a ler mangá. Eu entendi o que era aquele ser pequenininho que expressava as emoções mais radicais do personagem. Eu não conseguia me domesticar de ler de trás para frente, apesar de ser judia, eu devia saber, né? Que nem o hebraico, né? Que é também da direita para a esquerda, mas eu não sabia.
Então, houve toda uma decodificação de códigos que são alheios à minha geração. Isso sem falar no fato dos estrangeiros e nativos digitais, né? Então, é sempre preciso com que um grupo de jovens elabore um labirinto para si próprios, um novo labirinto, onde os velhos não vão dizer: ah, eu sei como sair, eu tive já nesse labirinto. Eles vão dizer sempre, e é verdade, este labirinto onde eu estou, você nunca esteve, e nem vem, porque eu vou ter que descobrir sozinho como sair. Né? Essa coisa da experiência benjaminiana é um grande drama na relação com os adolescentes, né? Porque a gente diz aos adolescentes coisas que eles sempre só vão escutar ou entender tarde demais, quando já não precisavam. Né? Bem que, né, o famoso, bem que eu avisei. Não adianta. Então, uma das obras que a gente trabalha no livro é a Laranja Mecânica. E Laranja Mecânica tem um último capítulo que não está presente no filme do Kubrick, que é um capítulo onde o Alex reflete sobre que, se ele se tornasse pai, ele não conseguiria impedir que seu filho fizesse todas as bobagens que ele fez, porque todo mundo tem que passar por isso sozinho. Ele reflete sobre a inutilidade da transmissão da experiência. Né? Então, isso é um grande drama, e é por isso que, de alguma forma, os adolescentes sempre vão ter que inventar outra língua, outro código, outro sistema, para poder viver. Né? E hoje, então, as culturas orientais, que já foram uma paixão europeia lá no começo, né, se tornam essas novas moradas, né, principalmente para os ocidentais. Né? Oi, bom dia, quase boa tarde. Tu falaste brevemente sobre a questão da amizade e da questão da renúncia, se não me engano, do sexo, enfim, né, de ser pessoas das quais se vai compartilhar coisas. Mas me chamou muita atenção que a gente vive num tempo em que se tem muito aquela tal da amizade colorida, né? E eu queria saber o que tu pensas um pouco sobre isso, assim, para compartilhar com a gente. Obrigada. É uma questão bem curta, até pelo adiantado do tempo, mas essas questões que tu traz sobre a adolescência, né, será que a gente pode pensar como um fenômeno de todas as adolescências? Porque, quando penso em adolescentes que estão inseridos em classes sociais menos favorecidas, né, eles começam a inserção no trabalho muito cedo, né, e talvez estas questões não sejam as mesmas em diferentes classes sociais. E uma outra questão que me surgiu foi quando tu diz, e se tu pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a amizade como um fenômeno da contemporaneidade, né? Levando em conta que hoje a gente vive numa sociedade extremamente narcisista e individualista, duas características marcantes do mundo contemporâneo. A amizade estaria no polo oposto disso, né? Pegando esse mesmo texto que a Silvana trouxe antes do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, onde Freud vai dizer que o amor é civilizador, né? A possibilidade de fazer laço com o outro. Mas nós vivemos um momento parece contrário a isso. Então, como é que entraria ali a amizade? Seria algo só da ordem da adolescência, né? Ou se aplicaria também aos sujeitos da contemporaneidade que não são mais? Ok. Primeiro, a amizade colorida. Eu acho que uma das heranças mais difíceis de digerir da revolução de costumes, conforme Hobsbawm, a única revolução bem-sucedida do século XX, é a idealização do sexo. Eu acho que os adolescentes dos anos 60 acreditaram muito no poder libertador do sexo e das drogas, principalmente do sexo. Como que ali tivesse a chave da plenitude do ser humano.
E isso colocou sobre o sexo, isso acabou jogando sobre a experiência sexual um peso que levou ela para o outro lado. Ela se tornou superegóica, né? Ou seja, a gente é obrigado a... Até que a gente tem tanto que a gente tem virgem de boca hoje, né? As menininhas que têm aquela angústia, não é só se livrar do ímen, mas se livrar do ímen imaginário de uma boca não beijada. É uma vergonha, né? Tem até um filme, Nunca Fui Beijada, dessas comédias românticas, né? Então, a iniciação sexual se tornou compulsória, que é o que acabou alimentando a epidemia de grandes porcarias, mas que tiveram sua função como crepúsculo, né? Aonde a jovenzinha leva 600, eu tinha a conta, já não lembro mais, 600 não sei quantas páginas para transar, né? 600 e lá vai pedrada para transar, né? Então, escrita por uma mormon, né? Óbvio, né? E que cai no gosto do público, né? A paixão do público, justamente porque é como se ela tivesse devolvido um tempo para esses jovens, para não ser obrigado a ir para aquilo que parece ter se tornado uma libertação obrigatória, contradição em termos, né? Eu acho que a gente vive um pouquinho de desidealização dessa idealização da sexualidade que nós herdamos dos nossos irmãos mais velhos. E a amizade colorida é essa possibilidade da gente transitar pelo sexo sem tanto estresse, né? Transou, tá bem. Não quer dizer tanta coisa assim, transar, né? Não é tudo isso que vocês esperavam de uma relação sexual. É uma relação sexual. Foi bom, não foi bom? Ótimo. Foi uma experiência melhor do que todas as outras? Foi pior? Foi inútil? Mais uma vez não me encontrei? Não interessa. Mas não é uma revelação. Um orgasmo é um orgasmo. Não é uma revelação. Não é um encontro supremo. É um momento, né? É um momento bacana, mas não passa disso. Então, eu celebro a amizade colorida. E, nesse sentido, eu queria te responder no sentido de que, realmente, eu estou aqui meio poliana. Eu faço sempre um discurso tentando ser integrado e não apocalíptica, né? Porque eu tenho muito medo da desesperança, exatamente porque eu sou boa nisso, né? Se eu não fosse tão boa em desesperança, eu não precisava temê-la tanto. Então, primeiro, não é o que eu me ocupei hoje, mas nos ocupamos vários capítulos do livro sobre o fato de que a adolescência é um luxo pelo qual alguém tem que pagar. E se não for sustentado por alguém, ou não pode ser vivido, e aí nós usamos um filme americano, que é Winter Bones, que é Ossos do Inverno. É o filme que lança a Jennifer Lawrence, a eterna Katniss Everdeen, né? É um filme muito bonito, sobre uma menina que não pode ter uma adolescência. E nós fizemos questão de fazer 2 capítulos em separado, em que o livro, a obra na qual a gente fala sobre uma adolescência impossível, fosse uma adolescente americana, branca, da América Profunda, para que não fique claro que a gente, né, vai fazer um corte racial necessário, embora exista, evidentemente, um peso muito maior entre aqueles que não recebem uma adolescência pronta, que é a juventude negra, a juventude parda, a juventude humilde, né, que tem que pagar pela própria adolescência ou que tem que roubar insígnias de uma adolescência que não recebe, né? Não é à toa que os roubos são de celulares, bonés, tênis, coisas que simbolizam que alguém está pagando por uma adolescência que a vida não nos deu, né, o que a sociedade não nos deu. A gente vai trabalhar muito um episódio de Cidade de Deus, que é não sei se vocês têm presente o filme ou o livro. O livro é uma joia. E tem um episódio em qual um dos personagens, que se torna um dos juvenis chefes do tráfico, ele começa a pagar um boyzinho para que ele compre roupa de marca, né? E ele compra uma adolescência para ele, né? E eles virei playboy,
né? Então, e ele se enamora de uma menina, que é uma menina de classe média, e os dois começam a fazer um sonho, que é um sonho tipicamente woodstockiano, que, aliás, todos aqueles jovens, desde a geração... Porque a Cidade de Deus são várias gerações de jovens, né, que vão se sucedendo com a instalação do que é o período de uma marginalidade quase né, festiva, do estilo Chico Buarque, até a guerra do tráfico, né? Então, a instalação do tráfico, que vem junto com a classe média subindo o morro, né, para transformar aquilo, a classe média, principalmente a burguesia, para transformar aquilo num produto de grande valor. Então, são vários cortes de várias gerações, né? E entre eles está esse personagem que se enamora dessa jovem, e eles vão ter esse sonho woodstockiano, que a geração anterior já tinha, que é de ir para um sítio, ficar fumando maconha e sendo feliz, vivendo com pouco e só de amor, né? Paz e amor. É o sonho do paz e amor. Então, eles compram isso, né, com o dinheiro do tráfico. Então, sim, eu concordo, a adolescência é um luxo que alguém tem que pagar por ele. Então, é um luxo para poucos. Mas é um ideal social que todos querem ter e que todos acham que deveriam ter. Então, é muito comum, na clínica, a gente receber adultos que tiveram vidas mais árduas, que cobram da vida, né, uma adolescência que a vida lhes deve, né, como se fosse uma coisa tão maravilhosa que eu, por mim, teria passado, sinceramente, né. Embora eu tenha muita dívida com a minha adolescência, eu não lembro como algo que mas não voltava, né, mas nem morta. Há um tempo atrás diziam assim, né? Ah, que a infância que era bom, né? Hoje é bom, a adolescência que é bom. Quer dizer, sempre tem um tempo que era bom e não o tempo que a gente vive, né? Uma coisa meio saudosista, nostálgico. É que os tempos, graças a Deus, não trazem mais. Ainda bem, é bem isso. Diana, a gente te agradece mais uma vez.